Olá, gente. Meu nome é Vitor Augusto Capelari. Hoje vamos para o segundo episódio do nosso podcast e vamos conversar com Mário de Mello, do Poder do Voto, tentando responder uma pergunta muito importante. Existe esperança para a política brasileira? Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Guilherme Barbudo. Vitor Capelari, muito obrigado pelo convite, por estar aqui. Vamos lá, ter esse papo super interessante. Já gostaria de começar agradecendo você por estar aqui, Mário. Muito obrigado por concordar conversar com a gente. Eu que agradeço aí, parabenizar a Politize, você, Vitor, e agradecer a oportunidade. Eu e o Mário, a gente se conheceu através de um webinário que eu estava realizando junto com o pessoal do Politize em outra rede que eu também faço parte. Eu gostaria de primeiro pedir para você dar só uma breve explicação de como é que funciona o aplicativo e de onde que ele surgiu, enfim, dá uma contextualizada para a gente. Olha, a força motriz do Poder do Voto é a esperança, né? Um país que a gente está vendo aí sem diálogo, sem comunicação, e ele vem num momento, né, onde eu conheço muitas pessoas que ligam para um amigo, ligam para um parente, perguntam quem eu voto. Depois fica anos reclamando que todo mundo lá é isso, é aquilo, né, que não representa, mas não investe tempo, não participa da cidadania e terceiriza a sua decisão. E qual a desculpa? A desculpa é tempo. Eu não tenho tempo, é complicado. Só que a tecnologia está aí para resolver esse problema, né? Se ela traz até comida em casa, se o celular é o controle remoto do seu mundo, por que não criar um aplicativo que simplifique, acompanhe e também te diga quem te representa no Congresso Nacional? Então ele é muito simples, ele é gratuito, ele está tanto na Apple Store, quanto na App Store, quanto na Google Play. Você baixa, tem agenda do Congresso, por exemplo, um tema polêmico desses dias foi o veto ao aumento do servidor público, né? Ele está disponível, já não vai estar, mas quando você vota, você recebe as informações de entidades, uma delas é a Politize. A ideia também é de tirar da bolha, a somatória dos votos vão para aquele deputado, para ele receber a participação e a cobrança popular, mas que é o mais importante, depois que ele votou no painel eletrônico, os robôs fazem o crawling, retorna a informação. Então, depois de um certo tempo, você tem um perfil, como você votou no veto, como você votou na Previdência, como você votou no abuso de autoridade, e aquela informação cria um perfil. E você aperta um botão no Me Representa e diz que deputado do seu estado e que senador, que senadora, que deputada vota mais parecido com você. Para você votar pleno, para você votar em paz, para participar da democracia, parar de reclamar e usar a tecnologia para poder aproximar, trazer transparência e ajudar a gente a encontrar o deputado que nos representa. Mário, com base nisso, se eu não me engano, foi de 2019 essa pesquisa, que saiu que apontava que 87% dos brasileiros não acreditavam, acreditavam que os políticos governavam só sob seus próprios interesses. Os políticos, eles não governavam pelo bem da pátria. E a gente vê muito isso, muita gente defendendo o presidente, muita gente defendendo ministro ou governador de estado, às vezes até prefeito, mas a gente não vê muita interação entre deputados, senadores, a população em massa querendo ver essas pessoas que afinal estão lá para legislar. Eles que vão aprovar as votas, apresentar os projetos de leis. Por que você acha que o Brasil tem essa falta de interesse e essa, a falta de crença nos políticos dá pra gente entender, mas essa falta de interesse nessa parte de câmara, nessa parte que vota as leis? Eu acho que é uma questão educacional, né? A gente gasta muito tempo discutindo que agora mesmo a gente vai entrar, a gente não vai gastar energia, infelizmente, para saber quem são os vereadores e sim quem é o prefeito. Né? Eu acho que é uma tendência nossa de simplificar o processo, né? E achar que o executivo, né, quem representa o executivo tem superpoderes. Eu acredito muito que o que aconteceu no país nos últimos anos deu uma clareza em relação ao poder do Congresso Nacional, né, ao processo, né, de relacionamento com o executivo. Né. Um presidente não consegue governar sem um Congresso Nacional alinhado. Né. Acho que a gente está vendo clareza em relação a isso. Então, acho que tem uma questão que as pessoas nem precisam ser educadas, elas sentiram no bolso, sentiram na pele, né, elas estão de uma certa forma, indignadas com isso, e o que a gente entende é que, e vocês fazem um papel muito importante, é como educar as pessoas. Né? E acho que o papel da tecnologia é um pouco esse, é simplificar. Né? Foi um movimento que a tecnologia fortaleceu a cidadania para poder capturar e simplificar o processo do cidadão. Né?
Hoje o tempo é o ativo que a gente tem mais escasso, por isso que a gente criou aí o poder do voto para poder tirar da frente esse problema. Eu não tenho tempo, eu não sei. Então vamos simplificar, vamos investir só 5 minutos, vamos ser gratuito, é gratuito, então não tem desculpa, ocupa pouco espaço do celular. Então é para restabelecer a palavra servir. Tem uma consciência enorme, as pessoas estão falando de política, as pessoas estão envolvidas, né? Só não acho que o Facebook ou o WhatsApp seja o local para o debate político. A briga do debate político é o Congresso Nacional. É ali que são as disputas, né? Você tem que pressionar e gastar essa energia que a gente está aí brigando com a família no WhatsApp, né, com um grupo de amigos, no deputado. Como é que ele vota, como é que ele participa, quem te representa, para daí sim criar um país e restabelecer a palavra servir. Eu acho que também existe um desafio enorme de você restabelecer a palavra servir. A pessoa é um servidor público, ele está lá sobre interesse. E se a gente não se organizar, a sociedade civil e cada eleitor, para poder investir 5 minutos da semana para saber o que está acontecendo e cobrar, nós vamos continuar aí nesse processo de só reclamar, né? Como diz o filósofo Cortella, os ausentes nunca têm razão. Adorei a ideia. Porque é muito fácil a pessoa pegar, reclamar no WhatsApp, falar que não está fazendo nada, etc. Também é uma forma também de combater a fake news. Porque ultimamente a gente anda vivendo tanto num absurdo que a gente às vezes não sabe se aquilo lá é verdade ou não. Esse é um ponto super importante, né? Porque todo mundo tá de uma certa forma em bolhas, né? Mas nenhuma tecnologia, tirando algumas, que nem o Politize, que tira você da bolha, né? Te dá informação estruturada, né? Então, nós, o Poder do Voto, hoje, a forma a gente entende para trazer diálogo, nós temos 10 entidades, entre elas a Politize, que falam sobre a lei. A lei é boa, a lei é ruim, e tem entidades de esquerda, de AP, a UGT, de direita, Instituto Milênio. Então, aquilo ali também fortalece a opinião, fortalece o diálogo, né? Hoje, o que mais me preocupa no Brasil é a falta de diálogo. E a gente tem aí essa tecnologia para poder criar pontes, né? As pessoas escutarem opiniões diferentes e decidirem a melhor opinião, elas que decidam, mas a gente tem que, se não quer ler, não lê, mas está lá disponível para você colocar a sua opinião, um lugar onde a própria entidade escreve no sistema. Acho que o desafio do fake news é enorme. Ontem mesmo eu recebi, está muito polêmico agora a questão do correio e tal, e veio uma foto, várias pessoas assim me mandaram, tal, não sei se receberam, um monte de bicicleta amarela entulhada, né? E eu ampliei a foto, né? E está escrito lá Yellow, né? Não é correio. Eu acho que as pessoas deveriam gastar um pouquinho de tempo e abrir um pouco, olhar a foto antes de repostar, né? Mas está aí o Poder do Voto, está aí a Politize para trazer educação, está aí para você fazer participação e também te tirar da bolha, porque eu não acredito que o Face e o WhatsApp foram construídos para você fazer uma discussão política. Eles são excelentes ferramentas, mas não nos ajudam no debate político. Mário, foi importante até que você citou isso, porque eu participei de algumas discussões recentemente, tem muita gente que chega, às vezes para falar sobre algum projeto de lei que não concorda ou que acha ruim, e você vê muita especulação sobre aquele projeto e você não vê gente, por exemplo, acessando o portal da Câmara para ter acesso ao portal, à proposta na íntegra, ou gente procurando para realmente ler aquele projeto de lei antes de tentar argumentar sobre ele e de tentar trazer fatos. Uma coisa que eu acho interessante sobre o poder do voto é que assim que você entra no aplicativo, você tem uma breve descrição de todos os projetos de leis e descrição de parcerias. Por exemplo, o Politize tem espaço lá, outros grupos que você mencionou tem espaço lá. Eu queria saber como é que o Poder do Voto busca essas parcerias, como é que é ter esse discurso plural para ouvir a opinião de todo mundo sobre a lei, para colocar lá. Como é que funciona? A gente é um instituto sem fins lucrativos, estamos aí com só voluntários, né? E o que a gente decidiu? Então a gente tem um time em Brasília, que também trabalha pro bono, que fala da agenda da Câmara e do Senado. Então a gente captura a agenda e ativa essa agenda para os eleitores e também para as nossas entidades. E então o Politize pode ir lá e colocar a opinião dele, explicando o papel do Politize. A gente tem 2 camadas. A que explicam o conteúdo, que o Politize faz parte, e as que dão opinião.
a gente chama de entidades e comunidades só para dar um nome. Então o politismo é uma entidade importante que educa a participação educacional em tentando explicar o que é a lei. E depois a gente tem uma camada onde temos contratos, porque o sistema tem um portal, cada entidade e comunidade tem um contrato onde ela escreve a opinião dela e vota. Então você vê uma lei, vamos supor, a lei da Previdência, né? Então você está lá, a definição da lei, entidades tentando explicar o que ela é, e depois embaixo, né, qual a opinião do DIAP, qual a opinião da União Geral dos Trabalhadores, qual a opinião do Instituto Milênio, qual a opinião... Então você tem aí, quem escreve aquela informação é cada entidade dentro do portal e é capturado e colocado de uma forma simples, numa interface para o usuário poder participar. A colocação da opinião, ela é opcional, a gente não obriga as entidades, então tem algumas leis que não dá tempo, o Congresso tem agido de uma forma mais rápida, mas a gente tem sempre, pelo menos, uma opinião ali para ativar a lei, para poder dar esclarecimento à sociedade civil, a nós eleitores, do que significa. Tem muito orgulho hoje de ter 10 entidades, entre elas a Politize, que nos contribuem para essa construção, né, educacional e de uma construção de pluralidade, né? Eu tenho a seguinte opinião, não sei se vocês concordam, eu não conheço ninguém que está 100% certo ou alguém que está 100% errado. Eu entendo as questões políticas, né, as questões emocionais, né, mas eu acho que faz parte de uma construção, né, de um cidadão que quer chegar e trabalhar esse processo, poder ler opiniões distintas até para construir uma opinião melhor. Não quer ler, não lê, mas assim, eu acho importante ela estar disponível. E, Mário, o que você percebeu, o que você achou interessante, diferencial que você achou quando entrou nessa jornada? Coisa que eu percebi quando eu entrei nessa jornada é que eu tinha uma visão, né? Então, e muitos usuários, tal, assim, ele acaba participando de um grupo, né? Ou no Face, e ele não consegue participar do outro, porque então a ideia nossa qual é? Como é que eu sei o que o outro grupo está pensando sem me passar meu cadastro, sem ter informações, sem eu precisar me afiliar àquele outro grupo? Então, é como se fosse um olhar por uma janela onde aquelas informações vêm de uma forma simples e estruturada para construir um país plural, um país participativo e dar oportunidade para você colocar sua opinião sobre leis que impactam você, sua família e o nosso país. Mário, frisando até essa questão da janela, de contato com as pessoas, que a gente vê isso, como você falou nas redes sociais, que não é um lugar tão bom assim para discutir política, justamente pela informalidade desse lugar, vamos falar assim, todas as informações têm o mesmo peso ali, e aí você se perde no meio do debate. Sempre que eu converso com você ou com as outras pessoas do Poder do Voto, eu sempre vejo uma palavra se destacando e aparecendo. É esperança. Vejo sempre a esperança relacionada ao poder do voto. Eu queria saber como que se isso faz parte, se foi parte da concepção do poder do voto, se era uma ideia inicial, a gente busca justamente a questão da esperança, e como é que a gente mantém a esperança em meio a tanta, assim, tem tanta gente como você, o Politize, tentando trazer o diálogo plural, mas também tem tanto dissonância que a gente vê atualmente. Como a gente pode ter esperança nesse momento? Você acha que é plausível? Acho que o processo de esperança aconteceu, né? Só para contar um pouco, eu sou engenheiro civil da Politécnica, eu tenho 30 anos de mercado financeiro, tive chefes generosos, fui diretor de banco desde 26 anos de idade e fui presidente da PayPal para a América Latina. E eu decidi fazer uma nova etapa da minha vida pessoal num projeto de retorno à sociedade, por vários motivos. Mas começa esse processo, né, com um certo incômodo em relação à situação do país. É uma questão também voltada à ética, né? Eu acho que a sociedade civil, ela olha para aquilo e fala, aquilo não me pertence, né? Depois a gente percebe por diversos temas que aquilo ali sim nos pertence. Nós somos sócios do Brasil, nós pagamos impostos, né, do momento que a gente é uma empresa, né? A gente tem até mais, se a gente briga tanto da empresa, a gente nem é sócio, o país é uma sociedade, e as pessoas não estavam exercendo. E vem num professor de ciência política, isso foi em 2017, já faz 3 anos, falou: Leaders must act to bring hope. A aula foi em inglês, assim, os líderes precisam começar a atuar para gerar esperança. Esse processo, ele engatilha em mim, no processo que eu precisava ter esperança. Eu acho que não quer dizer que a gente
quem tem esperança é uma pessoa que não entende a realidade, não entende o problema, né? São dimensões, às vezes, claro, eu tenho meus momentos também de desespero, né? Tenho meus momentos de queda, mas faz parte do processo. E eu gosto muito de uma frase do filósofo Santo Agostinho que fala que a esperança tem duas filhas, a indignação e a coragem. A indignação de olhar o que está errado, né? O que você percebe que está impactando negativamente você, seu país, a sociedade, e a coragem de tentar mudar. Então, acho que quando eu penso na esperança como indignação e coragem, isso me retroalimenta, ele é a força motriz da nossa entidade, no Instituto Sem Fins Lucrativos, o Poder do Voto. Já que você já entrou nessa questão de acontecer empresas e começar a atuar também na questão política, de você pegar essas pessoas e trazer essa questão de empreendedorismo cívico, gostaria até de ouvir a sua opinião sobre esse termo, porque eu vi uma palestra sua muito tempo atrás falando sobre empreendedorismo cívico e a gente nunca teve a oportunidade de conversar sobre esse tema. Você pode falar um pouco qual a importância do empreendedorismo cívico, como ele se encaixa nisso? Eu acho que até um processo muito transparente, né? Eu fui uma pessoa e conheço vários que não se envolveram politicamente, né? Como se aquilo fosse uma entidade externa, né? Ela tivesse algumas características, que não é verdade também, que ninguém presta, não é verdade, tem várias pessoas éticas na política, não me engajava. Eu acho que um pouco, quando eu olho para trás, eu falei assim, eu vou criar, fui muito focado em mim, na minha carreira, na minha família, né? E eu percebi que ao lado as coisas deterioraram, né? E eu me sinto culpado de não participar. Então, um pouco o meu desejo é que a geração hoje com 20, 16, 30, 40, tanto faz 50, que nem eu, possa, e qual é a minha desculpa? Eu não tenho tempo, isso é complicado, tirar essas desculpas usando tecnologia. É 5 minutos por semana, não é complicado, é simples, você tem opinião, a participação, as informações estão disponíveis. Então, a ideia é um pouco atuar até um pouco na minha visão empresarial, né, que eu me considero um empreendedor cívico. Por que as pessoas não participam? Já que elas estão falando tanto de política, né? Mais do que há 20 a 30 anos atrás. Porque tem uma questão de complexidade, então a gente tentou tirar toda essa complexidade, pegando um pedaço do movimento que é a ida de uma lei ao plenário, né, para votação. Também a questão do alerta, né, o que está acontecendo, então é uma entidade que traz. Simplificar a lei, é difícil entrar no site do Senado, da Câmara, ler a lei, o que é aquilo, não é, então a gente tenta digerir e simplificar, usar a tecnologia para pressionar de uma forma organizada o seu deputado, sua deputada, seu senador, porque ele soma as leis, e de dar a recompensa. Qual a recompensa? Acho que é muito importante isso. Pessoas, muitos que têm o app não entendem o poder do Me Representa dentro do app, que é uma aba, né? Quando você vota, você participa, você aperta um botão e vê que deputado tem maior percentual de voto com você, né? Eu mesmo, como usuário, eu tinha certeza que alguns deputados ou senadores eram muito parecidos ou muito diferentes, e eu fico surpreendido e fico feliz de estar usando a ferramenta, porque pessoas que talvez eu nunca fosse votar, agora estou considerando em votar, e pessoas que eu sempre votei e eu nunca mais vou votar. Então ele me trouxe uma transparência, porque não é o que a pessoa diz, é como ela vota. E quando ela vota, né, a onça bebe água quando o deputado, o senador, a senadora, a deputada vota. E isso dá uma transparência em relação à sua participação política, né? E vão parar de xingar, aperta o botão, enquanto outro deputado, segue o deputado, segue a deputada e vamos votar em quem te representa. Algo que eu acho muito interessante que vocês estão fazendo é quebrando aquele tabu. Sobre política não se discute. Uma conversa que eu já tive uma vez com um professor meu. Todo mundo é político. Conversa, debate, tudo. Só diminuir como é que eu posso dizer? Impacto. Se um político lá em Brasília, sei lá, fala uma lei, alguma coisa, beleza. Mas se a gente for falar no âmbito mais micro, é no nosso trabalho. Se o diretor ou o dono do local dá uma lei, também impacta a gente. Só a tendência que é diferente. A gente também pode debater, discutir sobre isso em qualquer lugar.
Eu acho que esse tabu que precisa ser quebrado, é algo que vocês estão fazendo. Sobre esse botão me representa, igual, a pessoa tá no Facebook normal, aí vê um quiz. Ah, que ator que é igual a mim. Vai lá e faz. Mas quando é algo mais sério, como esse botão, as pessoas ignoram. Sendo que a comparação não é muito distante. E é algo que vai mudar a vida dela de verdade. É um pouco, a nossa visão é um pouco como é que a gente usa, porque hoje a minha leitura é que existe muita raiva, né, muito ódio, né? Como é que a gente pega essa energia, né, de você gastar tanto tempo falando mal e você chegar e falar, vote desse jeito, participe, né? E daí tem um botão onde você fala assim, pô, né, qual o melhor processo? Não é xingar o teu deputado ou a Câmara. O melhor processo é parar de seguir, encontrar alguém que te representa, fazer uma aliança política que realmente te represente. Então, assim, qual a pior coisa para um deputado ou um senador? É perder voto, né? E o que é melhor para nós, eleitores? Votar em alguém que pense igual a gente, não que fala e que a gente acredita. Então, a ideia é tirar e sair do campo das ideias, das promessas, e ir para o campo factual, como ele vota, como ele participa, como você gostaria que ele votasse, e trazer isso, colocar luz nessa representação. Eu brinco que, fazendo uma metáfora, o deputado é um contrato de 4 anos. Como é que você monitora esse contrato? Né? Como é que você acompanha? Então a gente acredita que a melhor forma de acompanhar esse contrato é olhando e entendendo como ele votou. E você ter o seu processo de falar, deveria ter votado dessa forma, eu acho que ele deveria ter votado. E fazer um match. Só que a beleza da tecnologia, por causa da lei da transparência, porque todas as informações estão disponíveis no servidor do Congresso, ele traz a informação e fala quem te representa. Então, vamos parar de xingar, vamos parar de brigar, vamos usar a tecnologia a nosso favor. Realmente votar pleno, votar tranquilo, votar consciente. E a tecnologia e o poder do voto ajudam você a ter essa paz e falar assim, não, essa pessoa realmente merece meu voto. Para se embasar no marketing, né, do político. Isso. Que faz parte, né? Todo o processo de relacionamento tem uma promessa e tem um relacionamento, né? Vamos acompanhar esse relacionamento, e a grande vantagem é se você tivesse votado em outro, porque as informações estão disponíveis, né? Não é um achismo, não é baseado em perguntas, não é baseado em hipóteses, é baseado em fatos. O registro do voto do seu deputado, da sua deputada, no painel eletrônico. Você falou um pouco sobre essa questão de clareza, às vezes votar com raiva, não saber como votar. Uma das crenças que eu tenho que talvez melhorasse um pouco o debate político e a política no Brasil como um todo, não vou dizer que seria a salvação, mas ajudaria, seria se esse debate chegasse mais cedo para as pessoas, talvez na escola, a gente ter, sei lá, educação política no ensino médio. Algumas pessoas que eu debato já ouvi falar, tem gente que acha que a gente devia dar educação política a partir do ensino fundamental. Você acha que essa educação política mais cedo ajudaria de alguma forma a gente votar mais consciente, traria mais informação, mais sabedoria para o voto? Eu acredito que sim, a participação política, né, tem algumas escolas que demonstram, por exemplo, representante de classe, reunião dos representantes de classe, processo de voto, né? Eu acho que gera cidadãos que entendem a dinâmica, né? Eu acho que você pode começar muito cedo, né? Eu conheço escolas que começam muito cedo esse processo de representação, debate, eleição, voto, discussão de temas voltados, claro, a impacto, né, com algumas restrições, né, sobre o impacto da própria escola, né, feriado, dia, horário de entrada. Então, eu acho que isso faz cidadãos que entendem essa dinâmica, e eu sou uma pessoa que acredito que você pode demonstrar a participação, né, criar esse modelo democrático dentro de uma escola desde 6 anos de idade, né? Assim, votar no coleguinha te representa, quais são os temas, como é que ele votou, ter uma nova eleição no outro ano, representante de classe, né? Uma reunião dos representantes de classe com a diretora, temas a serem debatidos, voto. Eu acho que tem
aí uma oportunidade enorme criar um processo de entendimento das dinâmicas, mais do comportamento, né, do que de fazer no curto prazo, né? Acho que, claro, que tem um papel depois lá com 10 anos, o que é executivo, vocês fazem muito bem isso, mas eu acredito muito no ensinamento até aí pré-escolar do que é participação. Como é que, de onde a gente se ensina para a criança, talvez, um xadrez ou um jogo de dama, quais são as regras do jogo, né? E ela poder brincar de uma forma lúdica e participativa e construtiva desse jogo. Eu concordo muito com o que você falou agora. Antes eu não achava tão interessante assim a gente implementar assim, os estudos da ciência política já no ensino fundamental. Mas agora, com a sua explicação, até chego a concordar um pouco mais. Porque agora a gente está em pandemia, toda essa questão de as escolas paralisadas, o ensino EAD, que a gente teve um episódio da semana passada, que foi da nossa amiga Mayra falando justamente sobre o sistema de ensino EAD no Brasil, como a gente ainda tem uma estrutura com vários defeitos, que várias pessoas não têm acesso à internet, vários professores não estavam preparados para ensinar. Isso não ajuda, né? Porque, querendo ou não, o senso crítico dessas crianças, mesmo que elas não aprendam educação básica de política, o senso crítico delas vem da escola. Você acha que talvez a gente esteja formando eleitores ruins lá para frente, porque a gente não está dando um senso crítico bom para essas crianças hoje, justamente por causa dessa paralisação, justamente porque a gente não está preparado para o ensino EAD? Enfim, não querendo defender a volta das escolas agora, mas você acha que isso pode ter algum efeito lá na frente? Eu acho que tem efeitos muito fortes, né? Infelizmente, eu não sou um especialista nesse tema, mas mesmo uma criança ficar sem ensinar português, sem ensinar matemática, né? O convívio social também é um impacto enorme, né? Mas tem outro lado, né? Outro dia mesmo estava conversando com uma pessoa, né? E falou, mas não, eu não lembro agora o número, mas o percentual de professores com mais de 60 anos é muito alta, né? E as crianças são assintomáticas. Então, são muitas dimensões complexas, né? Que acho que às vezes as pessoas entram com um viés, né? E a falta de diálogo não permite que ela entender também, não é só professor, é o pessoal da limpeza, é o pessoal da administração, né? Como é que a gente... São várias camadas de segurança pública e também da saúde na sociedade, né? Então, eu acho que a gente, infelizmente, a gente tem aí um gap, né? Não sei como... eu sei que 98% da população brasileira tem uma TV, né? Como é que a gente podia reorganizar isso né, de uma forma a colocar as informações, né? Ter alguma forma de participação. Eu não sou especialista em educação, mas eu vejo com tristeza, mas não sou uma pessoa que posso opinar ou influenciar uma questão voltada a esse gap que as pessoas vão ter, e também me preocupa muito o gap entre o setor público e o setor privado, né, na escola, na educação. Você pode, por favor, dar uma definição melhor entre essa questão do gap entre o setor privado e a rede pública de ensino? Como é que você acha que ele está afetando e de onde que ele surgiu? Como é que ele é? Fala um pouco mais, por favor. É uma questão de recursos. Eu mesmo acredito o sistema de as pessoas, né, meritocracia e tal, mas quando você vê uma criança do setor privado que está tendo aula online, que tem estrutura, né, de uma criança, muitas crianças, né, que tem exceções, do setor público sem estudo em casa, né, e começa a gerar mais gap em relação ao que o país precisa, né? Então eu fico preocupado, né, com a formação em português, a formação em matemática desse brasileiro, dessa brasileira, né? E esse, infelizmente, né, também não sei como solucionar isso a curto prazo, porque a gente é uma resultante, né, e acho que não pode também proibir o setor privado a não ter aula, porque o público não tem, assim, é muito complexo esse tema, mas a gente está ampliando a distância, né, entre uma criança e uma família que pode pagar o setor privado, uma escola privada, quanto o setor público. É um fato. Eu não sei como resolver. Um dos primeiros vídeos que eu lancei foi justamente falando, o título, se eu não me engano, é Se o Fim do Mundo Está Chegando, ou algo do tipo. E no final eu abordava essa questão, eu fazia meio que uma analogia, uma brincadeira para chamar a atenção no título, mas o assunto que eu queria tratar estava no final do vídeo,
que era falando sobre pesquisas recentes que estavam saindo sobre a educação no Brasil, que apontavam, como eu falei, falta de desenvolvimento do senso crítico, falta de desenvolvimento de educação matemática, português básico, falta de, tipo, eles apontavam não sei quantas pessoas tinham dificuldade em reconhecer se uma notícia era falsa ou verdadeira, só de analisar ela, fazer interpretações de textos curtos. Então, você acha que, concordo muito com vocês, essa distância vai se ampliar agora, com essa pandemia e tudo mais, mas o Politize tem um blog, a gente está aqui tanto com o podcast quanto o canal no YouTube, o Politize também tem, o Poder do Voto tem um aplicativo, como você já falou, explica a lei de uma forma clara, de uma forma diversas sobre aquela lei, ainda mostra que os candidatos estão votando sobre ela. Todos esses recursos estão na internet, só que também tem muita desinformação na internet, tem muita dissonância. Que conselho que você dá aí para a gente poder, já que a gente está com dificuldade nas redes de ensino que não estão tendo aula, vamos tentar valorizar essas pessoas que pelo menos têm acesso à internet e que podem estar encontrando essas fontes. Como é que você acha que a gente pode encontrar essas fontes boas para gerar o diálogo? No curto prazo, o que pode ser feito, né, é realmente um reforço da escola pública para fazer um catch-up, né, assim que se estabilizar, porque eu acho que não é simples dar internet para todo mundo no curto prazo. Acho que a médio prazo a gente tem que ter uma política digital do setor público, né, política de participação, uma política de acesso, mas acho que no curto prazo, porque entende que você tem um período, né, para consolidar um certo tipo de educação, ou espero aí que a gente consiga talvez ter uma carga mais estruturada, um engajamento para poder fazer como um reforço, ou 2 anos em um. Eu lembro que tinha um período na minha vida que eu fiz um reforço para estudar mais, né? Então acho que a gente vai ter que fazer um reforço para zerar gaps. Tem também um aspecto importante de controle, mas a minha visão eu acho que como tudo, né, por exemplo, por isso que é tão importante aí o Politize, eu acho que o poder do voto, para você entender como é que o legislador está legislando, mas isso é um pedaço, né, a execução, e eu acredito aí que os secretários de educação e o novo ministro de educação devam pensar num processo desse de reforço educacional para 21. Fugindo um pouco daquela linha que a gente estava dialogando, mas voltando para alguns assuntos anteriores, a gente pode estar falando desses jovens que vão ir para as futuras eleições. Só que a gente tem as pessoas que vão ir agora para as eleições que estão se aproximando. Não vejo muita gente dialogando, conversando, às vezes sobre o prefeito, mas como até mesmo você já citou, muita gente pensa no prefeito, que deve ter poderes especiais, porque ninguém fala dos vereadores. Você pode dar um passo aí? Qual que é a importância da gente saber quem são os vereadores, a gente votar no legislativo, a gente conhecer eles? A gente gasta muito tempo para discutir de presidente, né? Já está discutindo até. A gente gasta bastante tempo com o governador e bastante tempo com o prefeito. O Politize faz um trabalho excelente tentando ensinar para as pessoas que o prefeito não tem poderes complexos, decisões voltadas à alocação de verba, priorização de projetos, decisão orçamentária, prioridades, ela passa pela Câmara, né? Você pode votar num prefeito que vai falar que ele vai aumentar os investimentos na educação, e se você não votar num vereador alinhado a isso, o prefeito pode ser que não consiga executar nada do seu plano, porque tem uma Câmara que tem outra prioridade. Então, acho que as pessoas têm que entender essa sinergia, né? Porque não adianta votar num prefeito sem estar alinhado com a Câmara. E não é uma questão que acho que muitas pessoas confundem, ela tem que votar no mesmo partido, né? Eu acho que as pessoas têm que votar e gastar um pouco de energia em descobrir quem é o vereador que representa, né? E aí tem várias ações, a tecnologia, o poder do voto, infelizmente, ainda não consegue atingir 5 mil municípios, a gente está muito focado no Congresso Nacional, a gente tem que crescer muito no Congresso Nacional do ponto de vista dos usuários, né? Nosso objetivo é ter milhões de usuários, a gente bateu aí 600 mil votos no aplicativo desde janeiro de 2019, espero que todo mundo esteja escutando, baixe o app e participe, mas o vereador, a minha recomendação, tem várias ferramentas de match, de perguntas, eu acho que tempo, as pessoas têm que, não é ligar para um amigo ou para a família e falar, vota em quem? Separa 1 horinha, 2 horinhas, entra na internet, vasculha a informação, vê se a pessoa é ética, põe o nome da pessoa e vê se está em algum caso, leia sobre ele. Se puder investir mais tempo, melhor, participe de uma reunião
com ele. Se você já participa da sociedade civil, chame a pessoa que você acredita para vir falar, ou faça um debate com mais vereadores e candidatos. De novo, não dá para reclamar se nós não investirmos tempo. Os ausentes nunca têm razão. Se a população, nós cidadãos brasileiros, a sociedade civil, não entender que aquilo tem um impacto e votar numa pessoa que vai tomar conta do nosso dinheiro, do nosso imposto, de uma forma irrelevante, não dá para não ir na votação do síndico e ficar reclamando do síndico se você não participou da votação. É a mesma coisa para quem mora em apartamento. Quem não vai na reunião da Assembleia, quem não participa do síndico, não dá para reclamar sobre a administração do síndico. É claro que ele paga tudo bonitinho, mas ele vai reclamar numa esfera onde não está relacionada à participação política dele dentro do seu condomínio. E a mesma coisa para a sociedade. Então, por favor, abra a agenda, bloqueie aí um sábado, domingo, estude, quem tiver acesso à internet, e olhe e vote em alguém que você acredita que tem ética, que tem moral, que representa seus valores e representa suas prioridades para a cidade. Eu gostei muito da sua analogia do síndico, porque eu acho que é justamente isso. É alguém que vai estar ali para, às vezes, ajudar a gente. Enfim, é aquela pessoa que está ali para cuidar do que a gente nem pensa sobre aquele assunto, mas a gente necessita dele. A gente tem que, sim, pesquisar antes, mas como o poder do voto mostra para a gente também tem que pesquisar durante. Porque uma das questões que eu sempre levanto aqui é a gente tem que saber participar da política. Alguns tempos atrás, agora, graças à pandemia, eu não estou tão frequente, mas eu moro aqui na minha cidade é Poços de Caldas, sul de Minas. Eu frequentava, sempre que a gente conseguia, tirava um tempinho, pelo menos uma vez ao ano, eu ia à Câmara de Vereadores aqui da cidade, assistir pelo menos uma sessão, tentar puxar papo com alguns candidatos, ver como é que estão os andamentos. Às vezes eu via se era alguma sessão interessante, alguma coisa que chamava a nossa atenção, eu tentava ir. Você acha que por que a gente tem tanta pouca presença assim? Porque eu ia na Câmara dos Vereadores, tirando os próprios vereadores, que às vezes tinha alguns que não apareciam. Aqui em minha cidade, nem tanto assim, a gente tem uma presença boa até. Você via muito pouca pessoas da população, muitos poucos, por exemplo, empresários, muito poucos membros da comunidade. Por que tem tanta falta assim de presença? E muita gente nem sabe que a Câmara se reúne, nem sabe qual é o dia da semana que a Câmara do seu município se reúne, nem sabe qual é o horário que eles se reúnem. Por que não tem esse acesso à informação e por que não tem esse interesse? Acredito que é falta de entendimento, né, do impacto, é falta de entendimento. Eu até não posso criticar, mas eu tento olhar um pouco para mim mesmo nesses últimos anos, né, acreditar que é um ser externo que não te impacta, que aquilo não tem nada a ver com você, que ele acontece independente e que também um pouco de desalento, né, talvez, de não entendeu a força da sociedade civil unida, dá trabalho, né, nós aqui no Poder do Voto, não é uma coisa assim que são várias horas de investimento, de tempo, de pessoas, de voluntários, então não é uma coisa simples. De novo, eu acredito que a gente está com uma energia positiva, eu estou mais otimista, porque as pessoas estão discutindo muito mais política do que estavam discutindo antes, né, você vê agora os últimos movimentos. A gente tem que aproveitar essa camada, né, e dar mais conscientização, dar mais treinamento, fortalecer o Politize, fortalecer o poder do voto, fortalecer as sociedades, vários institutos de sociedade civil que estão com instrumentos de cobrança, transparência, né, gasto público. Então, cada vez mais a sociedade civil se utilizar desses instrumentos e a internet é uma maravilha, né? Se você tem acesso, dá um Google no nome da pessoa, você vai ver. Eu mesmo, antes de fazer qualquer coisa, eu ponho o nome de uma pessoa e escrevo a palavra do lado, fraude, né? Daí já vem notícia se tem fraude, se não tem, preso, põe o nome da pessoa, né, investigado. Se você coloca o nome da pessoa, já vem informações ricas. Você vê também os dois lados, né? Não estou falando que quem não é investigado é todo mundo ruim, não estou falando isso. O que eu estou falando é a gente tem que usar a nossa tecnologia a nosso favor, né? Acho que a gente tem que evitar fake news. Acho que o lugar de fazer search não é o Facebook, não é o WhatsApp, é o seu computador, o seu browser lá, o Chrome, o que seja, para você realmente ativamente pesquisar, né?
que muita gente pega, vê fake news e compartilha sem ver, só vê a indignação no título sensacionalista e sai compartilhando. Não entra na postagem e nem procura mais a fundo outras reportagens para ver se aquilo realmente é verdade. Nossos pais diziam, não confie em qualquer na internet e tudo mais, sabe quem está por trás. Hoje em dia, as pessoas mais velhas mal vê uma reportagem, já está compartilhando. Tanto que até o Facebook, o WhatsApp, estão procurando maneiras de solucionar isso. Se você compartilhar algo muitas vezes, diminui as vezes que você pode compartilhar. Se já foi para 10 pessoas, você podia compartilhar para com 5 na primeira, na 10ª, não sei se é exatamente esses números, você pode compartilhar só com 2. E agora eles estão com um modo de vocês já no próprio aplicativo, para diminuir o número de cliques, para você dar uma procurada rápida, para ver se aquela informação é verdade. Mas a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte. Hoje, eu vejo muita gente indignada, mas que ela não vê o poder em suas mãos para estar fazendo alguma mudança, diferença. Por exemplo, sai uma notícia, presidente não sei o que corta o valor investido em verbas para educação. A pessoa só reclama, mas não consegue achar nenhum método para estar fazendo a diferença, para estar realmente, além de estar indignada, um meio de estar resolvendo isso. Você tem alguma solução, algum método para dar poder mais aos cidadãos, de forma talvez individual, ou um grupo, que possam realmente focar essa sua indignação em algo que possa trazer algum resultado? Olha, eu vou puxar aqui um pouco. Eu acho que sobre lei, a minha sugestão é olhar no poder do voto. Vai dar lá a lei escrita, tem opiniões de entidades, está lá a explicação da lei, né? Você lê opiniões de esquerda e direita, assim, sobre lei. Acho que você deveria era mandar o link do poder do voto e parar de mandar link, votar desse jeito, tem lá toda. Sobre temas correlacionados, o que eu faço, mas aí eu fica sugestões, já falei para muita gente fazer, é difícil. É abrir um pouco a foto, olhar ela com mais calma, né? Dei agora o exemplo aí num que eu recebi que falava do correio e era um monte de bicicleta da Yellow. Quando eu abri, falei, ó, é um monte de bicicleta da Yellow, você está falando que é o correio administrando, então perde, né? Não estou aqui defendendo nenhum ponto, estou falando do fato de pegar uma informação, uma foto que não tem nada a ver e adicionar no processo. Eu já mandei para vocês aí para vocês postarem. É que, até falando um pouco sobre neurociência, quando as pessoas estão com medo, elas pensam com o córtex e elas não acessam o banco de dados. Elas acabam não refletindo, né, sobre... E eu acho que o cidadão realmente, elas têm que parar, é que nem quando você vai mandar um e-mail nervoso para alguém, né, ou um e-mail importante. Salva e lê antes de disparar, né? Quantas pessoas já fizeram aí erros, né, ou se arrependeram de mandar um e-mail com conta, só que você... Então, acho que ao mesmo tempo esse negócio de pegar e retransmitir, tá automático, eu acho que tem uma questão, respira, põe lá, ler mais tarde, né, ler com calma, né, e tem essa questão, acho que você contou do meme, né, que a filha chega pro pai e fala, para de transmitir isso, né, é mentira, assim, mas eu gosto tanto dessa notícia, né, então assim, a gente tem que entender o que a gente gosta do que é a realidade, tentar trabalhar com fatos. Acredito que a gente está num problema muito maior, eu tive num treinamento sobre isso. Tem o Deep Fake News, que é um negócio terrível, você vai ver daqui a pouco pessoas falando que não são as pessoas, você vai jurar que é aquela pessoa. A gente está entrando num mundo assustador do ponto de vista de informação. A gente tem que voltar, de alguma forma, a tentar confiar em marcas, em pessoas, em amigos, né? Tem um problema, eu falo com um determinado médico, quando eu tenho um determinado advogado. Acho que do ponto de vista de informação, né, eu acho que você vai ter aí, pô, será que isso é verdadeiro, né? Mandar para alguém antes de retransmitir, né? Alguém que você confia, alguma marca, né? Tem todo um projeto aí de várias empresas de comunicação sobre fato ou fake, né? Vai lá e olha se é fato ou fake antes de retransmitir. Acho que a gente tem uma responsabilidade enorme, as pessoas não entendem o poder dos robôs, o poder do fake news,
né? Talvez eu esteja muito inserido nesse mundo complexo, né? Que só tem um jeito, não é simples, olhar essas coisas e respirar e mandar para alguém para perguntar, ampliar a foto para ver se faz sentido em relação ao processo, e a gente vai entrar numa camada que eu digo que se a gente não começar isso agora, a velocidade que chamam de deep fake news, ela está muito próxima, já está acontecendo em alguns mercados, e isso é terrível. Então a gente vai precisar voltar a ter relacionamentos para confirmar. Se você tem um amigo do Politize e tal, manda para ele e tal, perguntar antes de ficar transmitindo, né? Tem alguém que você confia, que é uma pessoa, manda, né? Hoje algumas pessoas mandam para mim, Mário, o que você acha? Eu volto e falo, ó, tá errado aqui, olha tal lugar, não sou dono da verdade, mas eu dou uma instrução. Então acho que vai ser um procedimento que as pessoas vão, de responsabilidade vão ter que ter, independente do nível sociocultural, do nível econômico ou do nível educacional. A dica para quem está nos ouvindo faz o seguinte: se você também tem uma dúvida, se aquilo lá, o mínimo de dúvida que não possa ser verdade, joga no Google. Tem vários sites que apuram se é verdade ou não. Tal coisa, pega, sei lá, Bolsonaro deu cambalhota duplo carpado. Pega, copia isso, joga no Google. Se for verdade, clica nos primeiros links para validar. Se for verdade, vai estar lá. Essa informação é verdadeira, essa é falsa. Esse também é um dos meios de você estar validando. Tem vários sites que são focados nisso. Essa é uma excelente sugestão também. E o que eu queria frisar é que você falou de às vezes chamar um amigo, por exemplo, quando eu tenho algum problema de saúde, todo mundo tem isso, que tem um amigo médico, você, tô sentindo uma dor aqui, ó amigo, o que é tal dor em tal lugar, o que isso significa? Só que você pergunta isso porque, sei lá, o cara é oftalmo, você tá com dor no pé. Então a gente às vezes tem que tomar esse cuidado, a gente tá perguntando a pessoa certa, que a gente tem que saber, muitas vezes, infelizmente você falou que as pessoas estão no Facebook, estão no WhatsApp, querem discutir política e todo mundo fala como se tivesse propriedade para tal. Só que a gente tem grupos como o Poder do Voto, que mostram as leis, mostram que os políticos realmente estão votando, tem o Politize, tem a gente agora aqui no YouTube, com os podcasts também. Então a gente tem que saber como fazer uma filtragem, saber quais são os amigos que a gente pode estar conversando e quais são as fontes confiáveis, certo? Certo, perfeito. Assim, a camada de confiança é o primeiro passo, né? Mas eu acho que só de falar com um médico, mesmo sendo um problema do pé, falar com um cardiologista aí no teu exemplo, acho que já é importante, que pelo menos ele vai falar, não, fala com tal cardiologista, não entendo, mas vai falar com o especialista. Acho que hoje a gente não está parando, não está fazendo essa validação, a gente acredita na ideia, né? Quer dizer, putz, isso está errado, e a gente retransmite baseado com as nossas convicções e pega provas falsas para validar as nossas convicções. Então a gente tem que tomar um cuidado enorme, né? Tá cheio de prova verdadeira aí para ajudar as nossas convicções. Acho que a gente tem que tomar cuidado, usar, até para manter o nosso argumento, usar provas verdadeiras para realmente suportar as nossas convicções. Sim, porque o uso da prova falsa ainda pode desvalidar o que você está falando, né? Porque você está defendendo uma coisa que pode até estar certa, mas por você estar usando uma fake news, alguém aponta que aquilo é uma fake news e todo o seu argumento pode acabar indo por água abaixo por você estar usando uma informação falsa. Às vezes porque é algum tema bombástico que você... Ah, meu Deus, deixa eu retweetar isso logo. Gente, calma. Se é um tema bombástico, é um tema importante, a chance de ter uma fake news é ainda mais maior. Então, no lugar de já querer compartilhar rápido, correndo, antes faça uma checagem rápida para ter certeza. Não é muito tempo. Como a gente falou, só uma pesquisa na internet, ou às vezes perguntar para um amigo que talvez saiba mais sobre o assunto. A gente tem que tomar esses cuidados, certo? Eu concordo. Assim, a gente tem que entender que nós estamos divulgando uma notícia e que a nossa credibilidade, quando eu transmito algo para alguém, eu falo isso com alguns familiares, ó, você está falando que você acredita nisso, né? Isso é falso por causa de eu sou um cara meio chato nos grupos, né? É falso, né? Mas não é uma coisa simples. Você passa por chato, né? Você passa por chato.
concluindo esse episódio aqui, eu até já sei qual é o título que eu vou colocar nele. Então eu vou fazer a pergunta do título, que provavelmente vai estar aí, e eu vou também deixar para o pessoal, se quiser responder nos comentários ou depois mandar mensagem. Com base em tudo que a gente falou aqui, muitas mensagens falsas, desinformação, problemas no ensino, com tudo isso, de fato concreto, tentando apresentar alguma evidência, alguma prova, a gente pode ter esperança na política brasileira para o futuro? Olha, eu estou acompanhando o Congresso há um pouco de tempo, né? Eu tenho esperança quando eu vi o que, por fato, né, o que aconteceu nessa nova legislatura, né? Eu acho que você vê muita gente jovem assumindo, né? Eu vejo um movimento aí da sociedade civil participando mais, né? Sistemas que nem o The Rose controlam gastos. Eu vejo os jovens do Politize trabalhando com uma educação política. Então, acredito, quando você olha o que está acontecendo na sociedade civil, ela mostra uma direção, assim, um vetor que eu gostaria que ele fosse muito maior, muito mais rápido, que ele tivesse um impacto muito mais efetivo, mas eu vejo vetores extremamente diferentes e eu acredito que a gente tem muitos desafios, né? Como tudo, a gente ganha um espaço, às vezes, que a gente estava discutindo agora, vai ser o impacto da sociedade civil no deep fake news, né? Alguém está criando o deep fake news, ela não acontece por osmose, alguém voluntariamente decidiu colocar uma foto falsa, trabalhar. Eu vejo que a gente está avançando mais, tem dias que a gente olha para o dia e vê que as coisas não foram tão boas, mas acho que quando a gente olha numa perspectiva aí de 8 anos, a gente está numa posição melhor do ponto de vista de representatividade, no ponto de vista da sociedade civil, no ponto de vista de cobrança. Você vê tudo que aconteceu do ponto de vista de sociedade civil em relação à política nos últimos 8 anos, né? É impressionante, né? Vocês, Politize, Renova, Agora, nós, o Poder do Voto, mas assim, você vê várias entidades da sociedade civil, eu nomeei algumas, a gente já fez um levantamento, são mais de 50, né? Tem lá um portal, eu chamo isso de Democracia 2.0. Então, eu acho que quando você olha a foto, às vezes, você precisa se realimentar e colocar energia, mas eu acho que quando você vê o filme, eu acho que a velocidade podia ser maior, eu me sinto desafiado a aumentar a velocidade, mas eu acho que a história do filme é melhor do que a foto. Se tem uma coisa que vocês podem pegar, então, de tudo que a gente falou aqui, é pesquisar antes de votar. A eleição de vereador tá chegando aí. Enfim, mano, eu queria agradecer muito por você ter topado conversar com a gente. Agradecer muito a sua presença aqui, Mário. E falar que se você quiser deixar algum recado final, alguma mensagem, a palavra tá aberta para você. Você pode falar o que você quiser. Eu queria agradecer ao Vitor, né, pela oportunidade, parabenizar pelo trabalho e convidar aí quem nos ouve, baixa o Poder do Voto, ele é gratuito, está na Google Play, a gente tem nota 4.5 no app, né? Participe, não reclame, vote consciente, vote em paz, descubra quem te representa, vamos se engajar nessa esperança de um país mais participativo. Cada um de nós hoje, do mesmo jeito que a gente pode aí influenciar nossa família, amigos, né, e temos esse desafio aí do fake news, também a gente pode influenciar para o bem. Então use, baixe, se não gostar, reclame, reclamação, sugestões são bem-vindas. Se gostar, divulgue, participe e construa, vamos dar voz à sociedade civil usando tecnologia.